Shalom a todos, sejam muito bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. O nosso texto é o de Mateus capítulo 27 e hoje nós leremos do versículo 22 ao versículo 26. Nós estamos falando sobre o julgamento de Jesus. Quanta profundidade, quantos ensinamentos e riquezas contidos nesse texto. Já é o terceiro vídeo o qual nós estamos falando desse momento tão crucial na vida do nosso Senhor Jesus. E hoje o nosso tema é lavando as mãos. Qual é a relação da atitude de Pilatos com Jesus Cristo? E nós vamos entender também quais as consequências que o povo vai sofrer quando escolhem Barrabás para ser solto e não Jesus. Vamos começar a nossa leitura. Pilatos ainda questionou-lhes: se assim é, que farei de Jesus que é chamado de Messias? Bradaram todos: crucifica-o! Outra vez insta Pilatos: por quê? Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa: crucifica-o! Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água. Lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: caia sobre nossas cabeças o seu sangue e sobre nossos filhos. Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. Como esse texto tem riquezas para nos ensinar. E o versículo 22 já começa relatando para nós que o povo faz a sua escolha. O povo não quer que Jesus seja solto, e sim Barrabás. Mas Pilatos, numa tentativa de libertar a Jesus, ele ainda questiona o povo, pergunta ao povo que crime Jesus havia cometido para ser crucificado. E o texto relata no versículo 23 que o povo esbravejava com mais fúria. Veja que o povo pedia a crucificação de Jesus Cristo num sentimento de raiva. É claro que tudo isso influenciado pelos conspiradores, os chefes dos sacerdotes, como já falamos anteriormente, e também os anciãos. Mas veja que havia um sentimento de fúria, de raiva, instalado no coração daquele povo sedento de ver sangue, de ver Jesus sendo morto e de uma forma injusta. Era esse julgamento. A tentativa de Pilatos de tentar libertar Jesus, infelizmente, é fracassada. Então, ele não, agora, tendo outra opção a não ser condenar Jesus e soltar Barrabás, o versículo 24 nos diz que uma multidão estava ali, já começando a formar um tumulto, o tumulto já era visível. Pilatos, diante disso, ordena que lhe tragam água. E essa água não era para ele beber, não era para ele lavar as suas mãos como um ato de higiene. Existe um significado que nós vamos compreender agora nessa atitude de Pilatos pedir a água para lavar as mãos. E a água chega, ele lava as mãos e no momento que ele faz isso, ele está declarando a inocência de Jesus. Ele está declarando que Jesus é justo. Ele está declarando que o fato de Jesus ser condenado é uma escolha do povo e não dele. Mas ao mesmo tempo que Pilatos está lavando as suas mãos para declarar
a inocência de um homem justo que não tinha cometido nenhum tipo de crime, o sacerdote, lembrando que nós estamos no contexto da Páscoa, o sacerdote, ele já tinha escolhido um cordeiro, um animal, para ser imolado durante a Páscoa. Esse era o costume. E esse cordeiro passava por uma inspeção muito rigorosa durante 4 dias. E no momento que Pilatos está lavando as mãos, é exatamente o momento que, depois da inspeção, o sacerdote, olhando para o cordeiro e não vendo nele nenhuma falha, ele pega uma bacia com água e lava as mãos sobre o cordeiro, declarando ou considerando que aquele cordeiro, ele é perfeito para o sacrifício da Páscoa. Veja que são 2 atitudes simultâneas que acontecem ao mesmo tempo. E como nós sabemos que Jesus é o Cordeiro Pascal, essas 2 ações, no momento em que o sacerdote está lavando a mão sobre o cordeiro animal, Pilatos está lavando as mãos sobre Jesus, não são atitudes que acontecem aleatoriamente. Pilatos está declarando que o Cordeiro Pascal era um homem justo, era um homem sem falha, era um homem que não tinha defeito, era um homem que estava apto para ser sacrificado com um objetivo. Pilatos não entendia qual era o propósito divino, mas nós entendemos que era ser sacrificado para redimir a humanidade. Então, naquele mesmo momento, o cordeiro também estava sendo preparado, inspecionado, lavava-se sobre ele, o sacerdote lavava as mãos sobre ele e ali ele era levado para ser imolado. Por isso Pilatos lava as mãos. E é interessante demais nós vermos o cuidado de Mateus em relatar esse momento, para que a gente entenda que nada na Bíblia está escrito de forma aleatória, que nada é coincidência. E aí a gente parte para o versículo 25, que é o versículo que muitos de nós talvez não consigam ter uma compreensão clara do que está escrito aqui. Depois que Pilatos lava as mãos, o povo diz o seguinte: caia sobre nossas cabeças o seu sangue e sobre nossos filhos. Aquele povo, na realidade, não sabia o que estava dizendo. Quando eles dizem que caia sobre eles e sobre a sua descendência o sangue de Jesus, o sangue do homem inocente, eles não tinham noção da gravidade do que eles estavam falando, do que realmente isso significava. Eles estavam tomando sobre si e sobre a sua descendência todo o ônus, ou seja, toda uma carga, todo um peso daquelas palavras. Porque aqui eu preciso parar para contar para você sobre algo histórico, sobre algo que aconteceu, que está intimamente linkado a esse versículo. Bem, aproximadamente 40 anos mais tarde, depois da morte de Jesus, 40 anos depois da morte de Jesus, mesmo antes do cerco feito a Jerusalém, o que aconteceu? O sangue de muitos judeus jorrava por todo o país. E isso não foi por acaso. O sangue de Jesus foi derramado na cruz. E quando o povo declarou que o sangue dele caísse sobre as suas cabeças e sobre os seus filhos, nós vemos essa palavra se cumprindo 40 anos depois, no ano 66, quando ocorre o cerco a Jerusalém. Ou seja, milhões de judeus vão começar a morrer. E isso está relacionado ao versículo que nós lemos. E o que nós precisamos entender são os seguintes relatos que eu anotei para não esquecer nada
e que você vai ter uma compreensão muito mais ampla a respeito desse versículo. Ao final do ano 66, quando os judeus eles estão cercados por seus inimigos, nós temos ali 20 mil judeus que foram trucidados pelos povos gentios. Então começava aí o banho de sangue sobre a cabeça dos judeus e sobre a descendência daqueles que falaram que podia cair sobre eles o sangue de Jesus. Em Citópolis, que é uma das cidades de Israel, os sírios massacraram 13 mil judeus. Em Alexandria, olha o que aconteceu. 50 mil judeus foram massacrados por gregos e soldados romanos. E até as suas casas, elas ficaram em cinzas. Ou seja, elas foram incendiadas. O banho de sangue foi tão grande sobre os judeus que nem mesmo os bebês de Jerusalém foram poupados, porque eles foram assassinados. O pátio do templo em Jerusalém virou um verdadeiro lago de sangue. Nos relata a história que quando Jerusalém estava sendo sitiada, estava sendo invadida pelo Império Romano, poucos sobreviventes, poucas pessoas conseguiram sobreviver a esse massacre. Mas os poucos sobreviventes que sentiram fome, que estavam na condição de esfomeados, fome de verdade, de comida, de alimento, eles eram forçados pelos sitiadores a comerem os seus cintos e a roerem as suas próprias sandálias de couro. Todos os dias, naquele momento em que o Império Romano estava massacrando os judeus, mais de 500 judeus eram mortos. E foram mortos tantos judeus por dia, algo que acontecia diariamente, que não houve mais madeira para se produzir, se confeccionar cruzes. Ou seja, houve tantas mortes, tantos judeus crucificados, que não houve mais madeira para matar mais judeus com a morte de cruz. Segundo o historiador Flávio Joséfo, ele relata que mais de 1 milhão de judeus foram mortos durante todo o período em que o Império Romano sitiou essa nação. Cerca de 97 mil jovens que sobreviveram a esse massacre, eles foram levados, ou seja, foram vendidos, saíram da sua terra natal, foram vendidos como escravos, foram transformados em gladiadores e muitos deles também morreram em uma arena no anfiteatro na luta com animais ferozes. Olha quantas coisas aconteceram por uma escolha que aquele povo fez. Pelas palavras ditas por aqueles judeus, por aquela multidão composta também de judeus, quando disseram: caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue desse homem, ou seja, o sangue de Jesus. O relato em um dos evangelhos vai dizer que algumas pessoas até tentaram intervir nesse julgamento de Jesus, mas elas não tiveram sucesso. E é claro que nós sabemos que tudo o que estava acontecendo, esse julgamento injusto, com falsas testemunhas, esse pedido daquela multidão que estava alvoroçada e clamando para que Jesus fosse crucificado, tudo isso faz parte do plano de Deus para redimir a humanidade. Mas o que eles não estavam entendendo é que eles sofreriam as consequências anos mais tarde de suas escolhas, que foi o que eu relatei agora. E o versículo 26, Pilatos, não tendo mais o que fazer, já que a multidão estava ensandecida
com sede de sangue, de derramamento de sangue, clamando que Jesus fosse crucificado, ele manda soltar Barrabás e manda levarem Jesus para que ele fosse flagelado e depois crucificado. Ali, Pilatos estava impetrando a sentença de morte, de condenação do verdadeiro Cordeiro Pascal. E o flagelo, ele nada mais era do que uma sucessão, uma sessão de açoites. Era um castigo tão cruel que era proibido até mesmo para aqueles que eram romanos, aqueles que eram de Roma. Somente os escravos, os provincianos, era que sofriam a pena do flagelo, que recebiam esse castigo. Mas nem desse castigo tão terrível, tão doloroso, tão cruel, Jesus ele foi livre. Antes da sua crucificação, Jesus ainda teve que ser flagelado. E qual é a lição que fica para nós nisso tudo? A importância do sacrifício de Cristo para nos salvar, levando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, toda a nossa pecaminosidade. E também eu quero encerrar esse vídeo com a seguinte frase: cuidado com suas escolhas, elas podem refletir não só na sua vida, mas também na sua descendência. Que Deus te abençoe. Lehi Traut.